Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor. Aqui é a Débora e sejam bem-vindos ao Livros em Áudio com Débora. Ele é o grande Deus maravilhoso, Deus tremendo e poderoso, damos glória e honra. Mas hoje, como vocês já viram no título do vídeo, é um vídeo em comemoração ao mês da mulher. E a história que eu peguei para fazer isso é uma história muito interessante, que é a esposa de Gunnar Wingren, a Frida Maria Strandberg Wingren. Ela foi uma missionária e ensinadora da Bíblia e também foi enfermeira. Tem muitas histórias de muitas mulheres, mas eu quis fazer da Frida Wingren porque é uma mulher assim que foi vitoriosa na sua vida e que sofreu muito e serve como exemplo para muitas outras pessoas. Se você também acha e lembra de alguma mulher que você se espelha, alguma coisa assim, pode deixar aqui nos comentários que eu posso até trazer alguma coisa sobre a vida delas também, tá bom? Então vamos lá. Frida Maria Strandberg Wingren nasceu em 9 de junho de 1891 em Slavled, Västernorrlands, região norte da Suécia, filha de Jonas Strandberg e Kristina Margareta Sundelin. Teve vários irmãos. Fez curso universitário formando-se em enfermagem em Estocolmo, capital da Suécia. Foi chefe da seção de enfermaria no hospital onde trabalhou. Dedicou-se também à arte fotográfica. Seus pais eram crentes luteranos e criaram Frida num ambiente cristão. Mais tarde, ela se tornou membro da Igreja Filadélfia de Estocolmo, onde cooperava. Batizada em águas pelo pastor Lewis Petrus em 24 de janeiro de 1917, pouco tempo depois recebeu o batismo no Espírito Santo. Posteriormente, recebeu o dom de profecia. Após o recebimento do batismo no Espírito Santo, algo a impulsionou para o movimento missionário que por essa época estava surgindo na Suécia. Frida sentiu da parte de Deus o desejo de seguir o exemplo dos seus contemporâneos, muitos deles jovens, os quais se imbuíam da elevada tarefa de ganhar vidas para Cristo. Após comunicar a Lewis Petrus que Deus a chamara para o campo missionário brasileiro, ingressou num curso bíblico de 8 meses no Instituto Bíblico, na cidade de Göteborg, província de Närke. Os cursos eram frequentados tanto por quem já tinha recebido a chamada para a missão, como por quem tinha apenas a vocação missionária. Quando o Espírito Santo revelou a Gunnar Wingren que ele deveria ir ao Pará, disse também que o missionário iria se casar com uma sueca chamada Strandberg, de 26 anos. O que de fato ocorreu. Antes de retornar dos Estados Unidos e da Suécia, onde esteve entre os anos de 1915 e 1917 recuperando as forças, após os primeiros 5 anos de atividades no Brasil, Wingren encontrou-se com Frida. Na Suécia, por diversas vezes, os dois oraram juntos, na residência da família Västerlund e na casa de Lewis Petrus, pedindo a confirmação de Deus para a chamada missionária para o Brasil. Numa reportagem publicada no jornal sueco Evangelie Herald, em 31 de maio de 1917, número 22, foi informado que Frida Strandberg estava sendo enviada como missionária para o Brasil pela Igreja Filadélfia de Estocolmo e teria como tarefa principal ser uma bibliokvinna, ou seja, professora ou ensinadora da Bíblia. No dia 12 de junho de 1917, a bordo do navio Bergsfjord, Frida partiu rumo ao Brasil, passando antes por Nova York, onde se encontrou com Gunnar, que lá estava à sua espera. No dia 21 do mesmo mês, naquela cidade norte-americana, embarcou no navio Rio de Janeiro, chegando ao Pará em 3 de julho, mas somente desembarcando no dia 14, em virtude de problemas que impediram que o navio atracasse durante aquele período. Gunnar Wingren só retornou ao Brasil no mês seguinte, em agosto.
Com um impressionante senso de observação, escreveu uma carta para a Suécia, contando as suas primeiras impressões e experiências e dando notas interessantes sobre a viagem, as redondezas e a natureza com muitos detalhes, e ainda relatando o primeiro culto de que participou na noite do dia 15. Seu casamento com Gunnar ocorreu em 16 de outubro de 1917, 2 meses depois do retorno dele ao Brasil. Wingren estava com 38 anos e Frida com 26, exatamente a idade prevista na profecia. A cerimônia, em Belém do Pará, foi presidida pelo missionário Samuel Lindström. O casal teve 6 filhos: Ivar, Ruben, Margit, Astrid, Bertil e Gunvor. Esta última faleceu no Rio de Janeiro em setembro de 1932, vítima de croup, poucos dias antes do regresso definitivo de toda a família para a Suécia. Ao iniciar o ano de 1918, muitas surpresas aguardavam o jovem casal, pois em profecias que Deus revelara que eles passariam por muitas tribulações, e Wingren seria vítima de muitas ciladas. Assim, a jovem esposa teve que enfrentar as mais difíceis situações do prosseguimento do trabalho missionário. Acostumados com o clima saudável da Europa, tiveram que se habituar, sem alternativa, com o clima quente dos trópicos, morando em residências paupérrimas, sem nenhum conforto e alimentando-se deficientemente, pois naquela época em Belém, os gêneros alimentícios não eram obtidos com muita facilidade. Contudo, mesmo quando só dispunham de banana com farinha para comer, sentiam o poder de Deus e a presença do Espírito Santo em suas vidas. O casal enfrentava todas as dificuldades orando e jejuando. Frida estava, portanto, dando provas de que fora realmente escolhida para tão árdua missão. Em março de 1920, Frida Wingren foi acometida de malária, sofrendo em consequência disso terríveis ataques de febre. A luta entre a vida e a morte durou 2 meses e meio, a ponto de Wingren pedir que Deus ou a curasse ou a levasse para si. A igreja orava e jejuava, esperando de Deus um milagre que fielmente ocorreu. Em 3 de junho de 1920. Porém, por sua vez, Gunnar Wingren começou a sofrer de esgotamento a partir do final daquele ano, em consequência da dedicação exclusiva ao trabalho como pastor e pregador, e pelas malárias contraídas nas zonas quentes do norte do país. Por esse motivo, em 1921, o casal empreendeu uma viagem à Suécia, a primeira após o casamento. Iniciada em 8 de maio, com eles foram seus 2 filhos, Ivar e Ruben, de 4 e 3 anos, respectivamente. Durante a estada da Suécia, nasceu-lhes o 3º filho, Margit. De regresso, passaram pelos Estados Unidos, onde ficaram de agosto de 1922 a janeiro de 1923, chegando ao Pará em 1º de fevereiro. Após 7 anos no estado do Pará, a família Wingren dirigiu-se para o Rio de Janeiro, onde desembarcou em 3 de julho de 1924. O casal e os 4 filhos ficaram hospedados na residência da família Brito, a Rua Senador Alencar 17, São Cristóvão, é onde eles ficaram. Em outubro de 1924, 5 meses após a chegada dos Wingren, a antiga capital federal Samuel Lindström substituíra Gunnar na direção da Assembleia de Deus do Pará, visitou diversas igrejas no sul do país e constatou a operosidade do casal no Rio. Frida e Wingren estavam imbuídos da mesma força de ganhar vidas para Cristo, do mesmo amor à obra de Deus que os impulsionara no Pará. Logo que chegou ao Rio de Janeiro, Gunnar alugou uma casa na Rua Escobar, 57, São Cristóvão, onde inaugurou o primeiro salão de cultos da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. Nesta casa, ele também morava com a sua família.
Mais tarde, mudaram-se para Tuiuti. Permaneceram durante 1 ano nesse local. Frida, então, desenvolveu junto com o marido intensas atividades evangelísticas, abrindo frentes de trabalho em muitos lugares. Todo o trabalho social da igreja, bem como a direção dos grupos de oração, de visitadoras e de evangelização, ficou sob a responsabilidade da missionária. Dirigia também a escola dominical e nos cultos fazia a leitura bíblica inicial. Tocava órgão, violão e cantava hinos, às vezes sozinha, às vezes em companhia do esposo. Substituía o marido na direção dos cultos quando este se ausentava em visita ao campo ou por causa das enfermidades. Sua cooperação foi de inestimável valor, sendo extremamente dedicada à obra de Deus. Era enérgica em tudo, tendo desprendimento para compreender e resolver todas as situações num só momento. Isso contribuiu diversas vezes para que ele tomasse atitudes que desagradavam a muitos. A separação de Emília Costa para o diaconise em 1926 pode ter sido influenciada pelo ministério de Frida. Foi dirigente oficial dos cultos na casa de detenção, realizados aos domingos. Pregava também nas praças e jardins do Rio, possuindo muita facilidade para expressar-se diante dos ouvintes. Dedicava-se grande parte do seu dia ao trabalho missionário. De acordo com declarações do seu filho mais velho, Ivar Vinguin, numa visita à CPAD em 1985, Frida tinha um dom de ensinar e pregar como ninguém, e por essa razão sofreu muita perseguição. Ivar informou ainda que, segundo testemunhos de outros missionários, ela foi no Brasil a missionária que aprendeu português mais rápido. 2 meses após a sua chegada, fez sua primeira pregação. Tinha surpreendente noção da palavra escrita e, graças a isso, destacou-se no quadro dos mais importantes colaboradores dos jornais Boa Semente, O Som Alegre e Mensageiro da Paz. Foi também comentadora das lições bíblicas da escola dominical publicadas na década de 30. Em seu íntimo, desde a sua juventude, havia o desejo de ser escritora. Só não realizou esse sonho em razão de sua plena atividade na obra de Deus e de sua dedicação ao lar. Porém, escreveu profundas mensagens evangelísticas, doutrinárias e de exortação, além de compor belos hinos para o louvor a Deus e fazer traduções. Na harpa cristã, há 24 hinos com seu nome, 16 versões e 8 autorias, todo de grande valor espiritual. Segundo Ivar, ela foi muito amorosa, muito dedicada à família, esforçava-se muito por seus filhos, fazia tudo por eles, deixando na memória de todos uma recordação muito boa. Quando meu pai estava nervoso, ela sabia acalmá-lo, advogando, com o seu grande coração de mãe, as nossas questões e problemas. Se Frida vivesse por mais 100 anos, certamente ficaria feliz em constatar o tão significativo resultado por ter sido sábia em conduzir seus filhos nas coisas de Deus. Ivar, quando adulto, passou a cooperar em muitas igrejas suecas, até que, a partir de 1949, transferiu-se para o Brasil, onde pastoreou diversas igrejas, indo depois para o Uruguai e a Argentina. Quando faleceu em 7 de julho de 2006, dirigia uma igreja na Suécia ligada à Igreja Filadélfia de Estocolmo, voltada para os brasileiros e latinos residentes naquele país. O outro filho do casal, Ruben, foi pastor por muitos anos na Igreja Pentecostal de Tumba, Suécia, e após uma hospitalização de 6 meses, faleceu em 4 de agosto de 1971. Frida sofreu muito em seu corpo físico. Numa carta de 27 de maio de 1932, enviada à Suécia, revelou: "Somente o Senhor sabe da tribulação e do sofrimento que tem sido o preço do trabalho. Tem sido dias e noites de oração, lágrimas e agonia, mas também não foi em vão, pois temos visto a glória de Deus se manifestar, tendo sido completamente esgotada dos nervos e também sofrida do coração.
mas o Senhor me tem ajudado e curado muitas vezes. Outro aspecto impressionante na vida dessa mulher singular é que ela soube superar pacientemente a falta de suprimentos para a sobrevivência da família. Em 27 de maio de 1932, escrevendo a um amigo residente nos Estados Unidos, Vingley confidenciou: "Durante o ano passado, eu tinha uma dívida, então, para pagá-la, fizemos um esforço especial no último trimestre e fomos forçados a viver com quase nada. A minha família teve que andar com roupa velha e usada. Minha esposa é testemunha de como eu tratei de comprar somente o mais necessário, mas agradeço ao Senhor por tudo, pois poderia ter sido muito pior." A volta definitiva da família Vingley para a Suécia ocorreu no dia de 16 de setembro de 1932, a bordo do navio Alabama. Gunnar estava gravemente enfermo. O casal nunca mais retornaria ao Brasil. A igreja de Estocolmo possuía um hotel chamado Shorp, num lugar denominado Taland, província de Småland, no sul da Suécia, gerenciado pelo pastor Alfredo Blach, para onde os Vingley foram encaminhados. Na carta de Frida Vingley, endereçou ao secretário da missão sueca, Paul Ångren, 2 meses depois da morte de seu esposo, em 1933, ela revelou: "Dentro de 2 meses, faria 16 anos em que eu estava ao lado do meu esposo no seu trabalho. Eu mesma pude ver Gunnar numa visão ou revelação antes de casar-me, quando ele me perguntou se eu queria ajudá-lo na obra de Deus. Isso me aconteceu antes que eu visse trabalhando. Sim, as lembranças vêm com impetuosidade sobre mim. Eu sinto-me profundamente emocionada. Eu tinha um pressentimento de que isso ia acontecer. Agora, sei que somente Jesus poderá ajudar-me a suportar essa separação. Não fez ainda 1 ano que enterrei minha filhinha Gunvor em solo brasileiro." 2 anos após a morte de Gunnar Vingley, seu amado esposo, sobreveio-lhe uma terrível enfermidade, fazendo-a sofrer por 5 anos. A perda de 2 entes queridos, filha e marido, no curto espaço de 1 ano, deixaram-na muito abatida. Sua maior vontade era voltar novamente para o campo missionário. Morreu em 30 de setembro de 1940 em Estocolmo, aos 49 anos de idade, 7 anos após o falecimento de seu marido. Foi sua filha Margit quem a levou para se internar pela última vez no Karolinska Hospital, em Estocolmo, onde faleceu, vítima de câncer. Frida está sepultada no mesmo túmulo do seu esposo Gunnar, no cemitério Skogården. No túmulo de Frida, Ivar escreveu: "Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos." Salmo 126, verso 6. Segundo ele, essa palavra é justamente a que pode ser aplicada à sua vida, porque ela chorou muito, sofreu muito pelas almas e, em razão das dificuldades do trabalho do Senhor, foi incompreendida e demasiadamente criticada, ao contrário de meu pai, que tinha aquela maneira especial de louvor a Deus. Sempre rindo e cantando hinos espirituais quando pregava, além de profetizar, minha mãe era o contrário, chorava sempre, estando constantemente de joelhos, chorando e orando. Eram 2 personalidades completamente opostas. Ele sempre alegre, louvando ao Senhor, e ela sempre chorando pela obra, pedindo a Deus pela evangelização no Brasil e pela salvação das almas. Nos últimos anos veio também o seu sofrimento físico, mas não foi em vão. Deus lhe deu a recompensa. Eu creio que alguém que serviu a Deus como os meus pais sempre encontrará falta de compreensão, críticas e muitas outras situações difíceis. Entretanto, sabemos que a recompensa do Senhor não falha, principalmente pela obra de Deus. Antes de vir para o Brasil, quando ainda era enfermeira em Estocolmo, Frida ficou muito doente e teve uma experiência que foi contada por Ivar. Foi levada para o céu e entrou lá num quarto, juntamente com um anjo, que abriu um livro e buscou seu nome nesse livro, dizendo-lhe em seguida:
Sim, aqui está o seu nome, mas ainda não é tempo de você vir morar para o céu. Você tem que voltar para a terra e ir para o Brasil, pregar o Evangelho. Vai sofrer muito, mas depois você virá para cá. Essa experiência ela mesma nos contou. Então, Ivar concluiu: assim creio que Deus certamente lhe deu a merecida recompensa, ainda que a sua vida tenha sido semeada de sofrimentos e lutas até o último momento. Então, gente, essa foi a história, né? Em especial o mês da mulher de Frida Maria Strandberg-Wingren. Eu vou deixar uns links aqui de mais alguns detalhes sobre a vida dela, que tá bem resumidamente, tem muito, mas eu não vou deixar o vídeo tão longo assim. E vou deixar vocês pesquisarem também. Vou deixar o link aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que essa história tenha sido de exemplo e motivação para muitos de nós fazermos a obra de Deus de todo o coração, pois não importa qual seja o sofrimento, no final haverá uma recompensa para os servos de Deus, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, deixem aí nos comentários a sua opinião sobre as mulheres que vocês esperam, livros também podem ser. Esse livro, essa parte que eu li da Frida Wingren, eu li no livro 100 Mulheres que Fizeram a História das Assembleias de Deus no Brasil. E ela foi uma delas, então tá aqui a história resumida, mas tem muito mais e vou deixar alguns links aí embaixo pra vocês, tá bom? Também vou deixar o link desse livro caso vocês se interessem. Nos vemos no próximo vídeo e Deus abençoe a todos. E parabéns a todas as mulheres. Ele abre a madre da mulher estéril, ele sara a dor